Boa tarde. O papel do facilitador até hoje no círculo de tertúlias tem sido um papel de uma pessoa que vem cá lançar os dados para o debate. Tem sido um papel de isenção. Hoje, e apesar das condições permitirem que os facilitadores tenham a oportunidade de dar a sua opinião, penso que devemos fazer uma análise coerente com aquilo que tem sido o ciclo de tertúlias. Apresentar dados que consideremos relevantes de forma a termos um debate mais sincero. Aproximam-se agora as eleições em Cabo Verde, aquelas que eu considero que serão as mais importantes de Cabo Verde, ou pelo menos as mais interessantes. Teremos pela primeira vez a confrontação de dois líderes que, curiosamente, governaram Cabo Verde pelo mesmo período de tempo, 10 anos. Carlos Veiga e o MPD na década de 90, José Maria Neves e o PSV desde 2001. Sendo assim, podemos fazer uma análise mais extensiva. Para além de compararmos o programa que está a ser apresentado pelos dois partidos para os futuros 5 anos, também podemos analisar o trabalho já feito de modo a sabermos se há credibilidade ou não naquilo que se tem dito. Sendo assim, eu gostaria de começar pelo trabalho do PSV. O trabalho do PSV é um trabalho que até da década de 2000 tem sido elogiado pelo mundo fora, internamente e por todas as instituições ligadas a Cabo Verde. Eu penso que existem inúmeros ganhos que todos os dias ouvimos, mas eu só gostaria de salientar dois que penso que englobam a maioria destes. O primeiro ganho é a graduação a país de desenvolvimento médio. Esse é um ganho importantíssimo que consegue resumir num termo só todos os ganhos mais ou menos Cabo Verde conseguiu. Essa graduação exige que tenham havido melhorias na educação, liberdade de imprensa, direito das mulheres, taxa de analfabetização quase residual, etc, etc, etc. A graduação a país de desenvolvimento médio não foi uma escolha do partido nem do governo. É um título que são as próprias Nações Unidas que atribuem. Por isso não pode ser uma análise feita por nós. É algo que nós não podemos desconsiderar. O segundo grande ganho do PSV foi o Millennium Challenge Account. Pode ser um bocado... Pode parecer que não tão importante como uma simples ajuda financeira seja considerado um ganho. Mas ao analisarmos como é obtido essa ajuda, chegamos à conclusão de que se calhar é porque realmente o país desenvolveu. O Millennium Challenge Account é uma ajuda internacional que é destinada a países que tenham conseguido desenvolver nos anos passados. Cabo Verde foi dos poucos que conseguiu. Para além disso, o Millennium Challenge Account é uma ajuda direta ao orçamento. O que é que isso quer dizer? Anteriormente, as grandes ajudas, e até hoje, que nós tínhamos em Cabo Verde, cooperações suíças, austríacas, luxemburguesas, eram o quê? São essas próprias cooperações que definirão o que fazer com o dinheiro. No Millennium Challenge Account é o próprio país que recebe, que define o que fazer com aquele montante. Apresenta o seu projeto e esse projeto é apoiado. Ou seja, mostra que quem está a ajudar Cabo Verde confia na governação de Cabo Verde. E entre outros tantos ganhos que aqui todos nós já ouvimos. Melhoria na educação, saúde, infraestruturação do país, etc, etc, que eu tenho a certeza que mais à frente iremos ouvir dos participantes. Claro que também, como todo governo que governa durante 10 anos, existem gastos, existem lacunas, existem fracassos. Eu considero que as duas grandes perdas do PSV foram a nível da criminalidade. Temos que ser sinceros e dizer que Cabo Verde vive com uma criminalidade alta. No encontro, na outra rúbrica da tertúlia, a conversa com... houve uma colega, que por acaso está aqui à frente, disse que em Cabo Verde morria uma pessoa por dia. Eu, apesar de achar que não é verdade, eu concordo com ela. Em Cabo Verde, corremos o risco de morrer todos os dias. A criminalidade é um problema que penso que
teve grandes desenvolvimentos na década de 2000. E isso é uma perda do PSCV. A nível da infraestruturação, da cultura, da industrialização da cultura. A vantagem competitiva das nações tem a ver com a possibilidade de tornarmos o nosso país em algo raro, insubstituível e difícil de imitar, como diria Michael Porter, né? Tendo em conta que temos belas praias, etc, etc. A única coisa que temos que é insubstituível e difícil de imitar é a nossa cultura. Penso que na cultura perdemos tempo demais a falar da LUPEC quando deveríamos ter direcionado em termos de industrialização da cultura. Acredito que os gastos de um partido levem a que nós comecemos a pensar há necessidade de mudança. Mas quando falamos da mudança, de mestre muda, temos que saber mudar para quê. Daí que eu peço a todos que sinceramente, honestamente analisem o que é que foi o MPD durante a década de 90. Só faz sentido falarmos do MPD da década de 90, porque os que se apresentam agora como candidatos são exatamente os mesmos da década de 90. Curiosamente, até aqueles que foram expulsos voltaram. Analisando o MPD da década de 90. A década de 90 em Cabo Verde, e temos que ser todos sinceros para dizer, foi uma década marcada por privatizações mal feitas. Eu sou a favor das privatizações, mas não da forma como foram feitas. Entrega total dos bens do Estado cabo-verdiano a empresas públicas portuguesas que se debelavam na altura com grandes dificuldades, como é o caso de EDP e Portugal Telecom e ADP. Hoje a PT não é pública portuguesa, mas na altura era. E outra questão tem a ver com salários em atraso, que era uma coisa que se verificava constantemente na década de 90. Eu sou de uma casa onde a maioria das pessoas são professores. Eu sei o que eram os salários em atraso na altura, até porque a classe que mais sofre com salários em atraso são os professores. E eu tentei, a sério que tentei, procurar um ganho significativo da década de 90. Eu não consegui encontrar nada significativo. Eu vou pedir a todos os meus colegas do MPD, especialmente ao Nelson, que me deem um ganho significativo. Atenção! Um acordo monetário de paridade do escudo cabo-verdiano ao escudo português não é um ganho significativo. Não pode ser representativo de uma década. Até porque esse acordo, eu sou de uma escola de gestão, foi uma coisa que partiu mais de Portugal do que propriamente de Cabo Verde. Independentemente do mérito do MPD estar no poder na altura, temos de ser sinceros que isso não é um ganho significativo. A massificação do ensino não pode ser apontada como um ganho, porque nós sabemos que Cabo Verde não tinha as mínimas condições para essa massificação. É por isso que hoje a minha geração fala um mal português, percebe pouco de matemática e não sabemos quase nada da nossa história. Não temos nada da história de Cabo Verde no nosso programa, exatamente pelas reformas que foram feitas na altura. Por isso, quando me apontarem esses ganhos, eu quero que vocês sejam sinceros, que são pessoas adultas aqui, que querem ouvir e que viveram na altura. Eu acredito que, como todo governo que passa uma década, existe uma necessidade de refresh. Eu acredito que este governo, se calhar, precisava de uma substituição. Acredito que o trabalho que há de ser feito há de ser o mesmo. Mas nós temos de ser sinceros e pensar. Mudar para quê? O MPD, nas poucas... o folheto do MPD que eu tive o privilégio de ler, falava de coisas abstratas. Carlos Veiga prometeu 50 bolsas de estudos para os 50 melhores alunos nas 50 melhores universidades do mundo. Fiz uma conta levezinha. Um ano de propina na melhor universidade do mundo custa cerca de 100 mil euros, 100 mil dólares. 50 vezes 100 mil dólares dá o quê? Façam as contas, 5 milhões de euros. Ou seja, estaríamos a chegar numa situação em que estaríamos a gastar metade quase do orçamento para a educação em 50 alunos. No ano seguinte teríamos esses 50 alunos mais os 50 novos. Em 4 anos estaríamos a gastar quase 10 milhões de euros com 50 alunos. 200 nesse caso, que poderiam, entretanto, chumbar. O MPD fala contra que Cabo Verde ainda não começou
Cabo Verde ainda não começou o projeto Casa para Todos. Espera lá, não é esse o governo que é contra o betão? Obrigado. Só para responder ao Hilário da UCID, um partido que tem na sua orientação favorecer as bases do cristianismo é um partido que está a violar a Constituição cabo-verdiana que fala num Estado laico. Por isso, não concordo. Júlio, Angola em 2003-2004 tinha uma taxa de crescimento mais alta do mundo, 30% do PIB. Ou seja, a Alemanha cresce a 3%. A Alemanha é o país mais envolvido da Europa. Quando a base de crescimento é menor, o mínimo de trabalho aparece mais. Cabo Verde estava tão mal com o MPD que facilmente passava para 9%. Nesse documento que tem o PIB, há uma diferença entre déficit e dívida. Pode ser, eu posso até acreditar que a dívida de Cabo Verde seja de 100 e tal milhões de contos. Mas há uma diferença entre dívida e déficit. Déficit é aquilo que tu realmente não podes pagar e tens de pagar em anos seguintes. Fala em 3 Ds. Sim, mas dívida, desemprego e déficit. Dívida não tem nada a ver com isso. E o PIB de Cabo Verde cresceu, é quase o dobro do que era em 2000 com o MPD, que era de 69 milhões de contos, hoje é 100 e tal milhões. E tu sabes disso porque tens o documento, né? É mais do que o Vamos evitar diálogos paralelos, se favor. E escritores cabo-verdianos. É mentira o que o Nelson Timas disse. Nós não estudamos, não existe nenhum programa cabo-verdiano que tenha os escritores cabo-verdianos. Ocasionalmente, alguns professores optam por dizer aos seus alunos, leiam isto, leiam aquilo. Por exemplo, eu li apenas Os Dois Irmãos. E vocês têm que ser sinceros, aqui que estudaram em Cabo Verde, não existe num programa leitura do livro. Qual foi o livro cabo-verdiano que nós analisamos aqui? Nós lemos sim Os Lusíadas, mal e porcamente, que é português. Nós lemos Meu Pé de Laranja Lima, mal e porcamente, que é brasileiro. O único livro que eu cheguei a ler de cabo-verdianos na escola foram Os Dois Irmãos de Manamena, mas não vinha no programa. É a opção do professor. A minha professora queria que nós lêssemos um bocado e fazíamos isto. Não existe no programa. Foi uma aposta do MPD essa reforma de retirar todos os históricos de Cabo Verde. Nós não sabemos nada de Amílcar Cabral. Aliás, Amílcar Cabral até ouvimos falar. Eduardo Mondlane e os outros lutadores. Não sabemos nada. E tens que admitir. Obrigado. Tu mesmo estás muito mal informado. A rúbrica, a conversa com, só teve a presença do José Maranés. Carlos Veiga vai-se lá saber porquê é tão ocupado que não pode aparecer. Eu disse aos 2 dias para te dar. Sim. Xan, e é por isso que nós, com 10 minutos, não podemos falar, pelo menos eu, posso resguardar-me e não falar tanto das propostas, porque há 2, 3 semanas atrás, José Maranés falou aqui das propostas. E tu, quem devia falar mais era o MPD que devia apresentar as propostas. Mas pronto, nós estamos a caminhar pelo tipo de propostas que eles têm. Ensino de 3 línguas no pré-escolar. Jardim de infância com francês e inglês. Isso é na brincadeira. A criminalidade, eu acredito que a saúde em Cabo Verde está a melhorar. Não é, são dados que apontam. Em 2000, os dados da PNUD indicavam que Cabo Verde tinha uma taxa média de vida, esperança média de vida de 65 anos. Hoje Cabo Verde está quase a chegar aos 80. E isso é a melhoria também da saúde. A nível de educação, Xan, tu sabes que tu és um caso à parte. 75, 80, né? É mais de 10 anos a mais. Como? Sim. Não está a perder os seus 3 minutos. E, Xan, tu sabes que tu és um caso à parte, mas tens que admitir que os jovens que vêm agora estão mais preparados que nós que viemos antes. Isso é verdade. Não, é verdade, isso é verdade. E a questão da criminalidade, tendo em conta o que o Gilson disse, é verdade. O MPD tem as suas responsabilidades. Se fores ver o processo de revisão constitucional, o MPD, as propostas que aceitava para ver buscas nas casas das pessoas, tinha que ser acompanhado de um juiz na hora da polícia fazer a apreensão. Ou seja, é mais ou menos aquela situação. Aqui vende-se fiado, acompanhado de avô de 90 anos, etc. Ou seja, não disse coisa nenhuma. E a criminalidade tem grandes influências do narcotráfico em Cabo Verde. Isso também é verdade. Tens que admitir. Eu não vou pedir aqui a ninguém que vote PICV se está a violar as suas ideologias, mas temos de ser sinceros e ver o que o MPD quer. Há quem falou aqui, o Emanuel, dizer que não vai dar 3 mandatos a um mesmo governante. Estarás a fazer o mesmo com o Carlos Veiga. E o Carlos Veiga tem exatamente os mesmos atores de antes.
Por isso eu vou pedir só que vocês votem bem.